Irmãos, nós estamos morrendo, estamos sendo estupradas, estamos sendo assassinadas pelos maridos, pelos pais, pelos padrastos. Hoje eu vou contar a minha história, e a minha história tem muitas outras irmãzinhas que tá passando e passou pelo mesmo que eu passei. Vou começar contando. Eu sou a mais velha de 3 filhas. Minha mãe ficou viúva com 24 anos. Quando eu estava com 10 para 11 anos, mais ou menos, minha mãe se casou novamente. E minha mãe se casou com um caro servo de Deus para toda a irmandade. Sabe aquele irmão que vai em todas as obras sociais da igreja, que ajuda a construir a igreja, que não pode ver uma irmã, um irmão precisando de ajuda, ele corria, ele trabalhava de pedreiro, ele construiu a congregação, reformou a congregação do 2, ajudou a construir, reformar a casa de muitos irmãos. Então, assim, ele era amado pela irmandade porque ele fazia serviço de graça, né? E em casa, só minha mãe trabalhava nas linhas correntes, então ela saía 10 horas da manhã, 10h30, chegava meia-noite e pouca em casa, às vezes 11h40, era o horário que a minha mãe chegava. Então esse horário todo, das 11 horas até 11h45, nós ficávamos nas mãos desse espírito ruim, porque assim, o inimigo sabe qual é a dificuldade da igreja, ele sabe o que a igreja está precisando. E lá, há 28 anos atrás, o diabo já sabia que ele estava precisando. E aquela igreja e aquela irmandade precisava de um pedreiro. Então o inimigo já lá mandou seu servo, porque aquele não era servo de Deus, tá? Eu quero que vocês entendam as pessoas que não têm estudo ou que são habitolados, porque tudo quando você é habitolado você não entende. Eu não estou falando mal da congregação, por favor. Não escreva besteira aqui embaixo. Eu estou falando que há muitos monstros dentro da congregação disfarçados de cara de servo de Deus. Lá existem estupradores, existem muitos e assassinos. Estamos morrendo de várias formas lá dentro, porque muitos irmãos, cooperadores, ainda não tem discernimento. Em pleno 2021, as irmãzinhas correm para pedir socorro e os irmãos falam: irmã, vai orar, a prova é sua, a irmã que tem que orar, vira as costas, não tá nem aí, se separar também, perde a liberdade, e um monte de coisa vai. Mas agora eu vou contar o que aconteceu. No meu caso, que eu sei o que eu tô falando, eu vivi isso. Então é isso que eu vou falar no momento. As outras irmãzinhas, se me autorizar, eu conto as histórias dela. Se me autorizar. Mas a minha história que eu vivi, ninguém vai me segurar de não contar mais. Quando a minha mãe se casou pela segunda vez, que minha mãe era viúva, com 3 filhas de 10, 8 e 6 anos, né? Esse servo de Satanás veio, né, mandado para enganar, tanto que até hoje, ele ainda é amado pelo cooperador. Para os irmãos terem ideia, esse homem, praticamente no dia que se casou com a minha mãe nas núpcias, minha mãe passou com ele uma monstruosidade, um monstro. Aí minha mãe começou a descobrir depois que aquele cara era um monstro. Só que ainda nós éramos pequenas, mas ele batia na gente, batia na minha mãe. Eu sempre, quando ele vinha bater na minha irmã, na época a Giza, eu abraçava a Giza e ele batia na gente de mangueira, espancava muito, batia. E começou também, quando a gente entrava no banheiro, a gente era pequena, quando esse monstro via que a gente entrava no banheiro para tomar banho, esse monstro era a gente ligar o chuveiro, ele demorava 2 minutinhos ali, coisa de 1 minuto, que era a gente tirar a roupa e ligar o chuveiro, ele começava a bater: abre a porta, suas
P, suas vá, dependendo de mim vai ser tudo P, né, xingando pra gente sair, eu quero usar o banheiro, eu quero usar o banheiro. Era a gente sair desesperadinhas, a gente não tinha seio, não tinha pelo, não tinha nada, mas nós, meninas, tinha vergonha, aí a gente saía enroladinha na toalha. E naquela época, a casa da minha mãe só tinha 2 cômodos, a cozinha e o quarto. E o quarto da minha mãe tinha a cama, aqui assim, né? O guarda-roupa, atrás tinha uma beliche, né? Que eu dormia em cima, minha irmã diz embaixo. Do outro lado, na mesma direção do guarda-roupa e da outra beliche, tinha outra beliche onde dormia minha prima Maria, que hoje já é falecida, e a minha irmã Janaína dormia embaixo, né? E nessa época, a gente corria pro cantinho assim, e ele ficava ali da porta do banheiro, que era bem próximo assim, olhando de lá, e a gente tentando se trocar, e aí eu entrava debaixo da coberta, eu e minhas irmãs colocava calcinha, blusinha, sainha, e ficava lá apavoradas, e ele foi um inferno, irmãos, inferno, se eu não quero deixar. Para o bom entendedor, vai saber o que realmente aconteceu, o que eu vou falar lá, versão light. Esse monstro mexia com nós à noite. Parecia que tinha um sono na minha mãe. Minha mãe dormia e o adulto sabe aterrorizar uma criança para não conseguir contar as coisas. Irmãs, presta atenção. O esposo de vocês também. Tem irmãos que mexem com as filhas, tá? Tem padrasto, tem parentes, aquele caro servo de Deus. Cuidado quando as suas filhas falar, tá? E naquela época a gente não tinha essa malícia do que estava acontecendo para falar para minha mãe, né? Hoje a gente já sabe que ele estava fazendo oportunação sexual com a gente, porque eu acordava à noite com ele no lado da cama, a pessoa sente quando alguém mexeu, sabe? E a gente acordava assim, sentindo que ele tinha mexido naquela